agradeço o convite para a participação desse evento e para falar desse assunto que é um assunto muito importante para a gente, né? A pandemia mostrou isso como ninguém. Então, aqui é falar da transição do controle da ventilação-proteção, controle estrito, para a ventilação espontânea, em que a gente cede parte do controle sobre a ventilação para o próprio paciente. E isso é sempre uma transição bem desafiadora. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre a disfunção diafragmática que acontece sob a ventilação mecânica e depois falar quais são os riscos da transição para a ventilação espontânea. É esse termo que se cunhou, que chama Patient Self-Inflicted Lung Injury, ou a lesão pulmonar causada pelo próprio paciente. Então, dentro desse conceito de PSILI, vou chamar daqui para frente esse tipo de lesão de PSILI, existem as assincronias, principalmente os duplos ciclos, que a gente subdivide em duplo disparo e disparo reverso, e o esforço excessivo pela musculatura respiratória do paciente. Então, isso já de muito tempo, né, nesse trabalho, que foi um trabalho bem importante, seminal, de 2008, a gente sabe que a ventilação mecânica controlada estrita, em que o paciente não faz esforço nenhum, é uma ventilação mecânica que promove disfunção diafragmática. Então, a atrofia diafragmática começa depois de horas da paralisia desse músculo. E apesar disso, a gente descobriu, depois da publicação do Acurases, do Dr. Lohan Papazian, que essa paralisia ela pode ser importante sim, principalmente nas fases mais precoces da doença. Né, na fase em que o pulmão está mais inflamado e está mais propenso a mais inflamação. Então, tem uma série de estudos experimentais publicados principalmente pelo Dr. Takeshi Yoshida, que dão corpo a essa informação de que o esforço excessivo pode ser danoso dependendo da condição inflamatória do pulmão. Então, nesse estudo, o professor Takeshi Yoshida acabou demonstrando que quando você tem o pulmão previamente lesado e você expõe esse pulmão a um esforço fraco, vocês podem ver na lâmina histológica que é uma lâmina melhor, menos lesada do que o mesmo pulmão exposto a um esforço mais forte, mais intenso, né? Demonstrando experimentalmente que esse esforço pode causar mais lesão pulmonar. Isso está alinhado com o que a gente tinha de evidência a partir do próprio estudo Acurases, em que eles, numa análise pós-hoc, dividiram pacientes mais graves e pacientes menos graves. Os pacientes mais graves, como a relação PaO2 e FiO2 abaixo de 120, mostrando que todo o benefício que foi encontrado naquele estudo estava limitado a esse subgrupo de pacientes mais graves. O professor Takeshi Yoshida também mostrou uma outra evidência muito interessante, que é o seguinte: será que a condição inflamatória subjacente do pulmão, ela interage com o grau de esforço? Ou seja, será que o esforço leve, ausente ou forte, ele é a mesma coisa num pulmão inflamado e num pulmão não inflamado? Então, nesse estudo também experimental, o que ele mostrou é que na SARA leve, na lesão pulmonar inflamatória leve, se você faz paralisia versus esforço, o esforço pode até causar um pouquinho de melhora histológica. Quando você faz o mesmo contraste, esforço versus paralisia, no pulmão mais inflamado, o esforço acaba machucando mais. Isso está refletido também quando a gente olha para a troca gasosa. Então, no grupo que está sem esforço, comparado com o grupo com esforço tem até um pouquinho de melhora da troca gasosa no começo, e à medida que a lesão pulmonar vai piorando, aquela melhora de troca gasosa se perde e até inverte o padrão. Então, o que a gente sabe, resumindo esses primeiros slides, assim, o que a gente entende da respiração espontânea na síndrome do desconforto respiratório? Ela é uma ventilação que ela predomina perto do diafragma, nas regiões dorsais. Na SARA leve, na síndrome do desconforto leve, o esforço pode até recrutar um pouquinho a telectasia nas bases, melhorar a oxigenação. Na SARA mais grave, ela pode levar aquele mecanismo do Patient Self-Inflicted Lung Injury, né, e piorar ou perpetuar a lesão. Esse estudo, que foi um estudo da tese de doutorado do professor Caio Moraes, foi um estudo muito interessante e reforça também esses dados experimentais de que o esforço ele pode provocar mais lesão pulmonar. Um estudo randomizado, em que a gente dividia, vocês viram ali no slide anterior, um animal sendo levado da Faculdade de Medicina para o Instituto do Coração, a gente levava de ambulância, e esses animais eles eram randomizados para um grupo controle, em que a gente fazia a tabela PIP-FO2 do ARDSNET,
versus um grupo em que a gente aplicava pressões PIPs mais altas, tituladas através da tomografia por impedância elétrica. Então, nesse gráfico, vocês veem as PIPs dos dois estudos e a quantidade de colapso que tinha no início do período de observação pós-randomização. Então, o grupo que era randomizado para PIPs mais altas, ou Open Lung Approach, acabou ficando com essa PIP que era, em média, mais alta do que o grupo ARDSNET, que ficava, em média, com a PIP de 7. Em termos de troca gasosa, a PIP mais alta, aí nenhuma novidade, né, promoveu uma relação PF melhor, né, principalmente nesse modelo que é mais recrutável. E aqui um achado bem interessante do estudo, que foi o seguinte, então mostra para vocês 3 curvas, pressão nas vias aéreas, pressão esofágica e atividade elétrica do diafragma. Então, o que acontece quando a gente subia essa escadinha que vocês estão vendo na primeira curva, é uma elevação progressiva da PIP. E depois a gente voltava para a PIP, que era a PIP escolhida, ou PIP titulada. Na curva do meio, vocês veem uma oscilação maior no começo, e logo depois dessa oscilação bem forte, a gente fez uma manobra de paralisia neuromuscular com succinilcolina. Vocês veem que essa oscilação, então, que reflete o esforço inspiratório do animal, refletido através da pressão esofágica, ele passa a ser apenas a oscilação da ventilação controlada, a variação da pressão pleural que acontece pela ventilação controlada. Então a gente subia a PIP, e quando voltava para a PIP mais alta, percebam que ao final do período de observação, as oscilações ficavam mais ou menos 50%, 60% do que eram as oscilações no começo. Quer dizer, o esforço, a capacidade de gerar pressão muscular tinha sido reduzida substancialmente pela aplicação de PIP. E será que não era, por exemplo, por um menor drive respiratório, ou que talvez não tivesse recuperado do bloqueio neuromuscular? A resposta é não, e a gente vê isso pela terceira curva, que é a atividade elétrica do diafragma. Então vocês veem que essa amplitude, essa oscilação reflete o drive, né, pelo um catéter de Nava, que é um catéter que fica posicionado no esôfago e faz a eletromiografia do diafragma. Com o bloqueio neuromuscular fica essa linha praticamente sem oscilação, e o drive foi sendo recuperado com o tempo, até que no final tinha uma atividade elétrica do diafragma equivalente com 50%, 60% da pressão muscular, mostrando que a PIP reduziu a eficiência neuromecânica do diafragma. E o achado mais importante desse estudo era a medida da inflamação regional. Então, essa redução do esforço, ela resultou numa menor inflamação regional medida pela tomografia por emissão de pósitrons, pelo PET. Então, no Y, vocês conseguem ver os compartimentos de aeração do pulmão, e no X, vocês veem uma medida da inflamação pulmonar. Então, vejam que existe uma diferença importante entre as curvas, essa diferença é significante. E essa diferença, acho que uma imagem fala melhor do que 1000 palavras, né? Está muito bem exemplificada nessa imagem, que é um exemplo típico de cada um dos braços. Então, o que vocês veem, as duas colunas do meio, era um animal do grupo de alta PIP, né, de PIP mais alta. O primeiro PET, quer dizer, o PET já com o pulmão lesado, mas antes de 16 horas de aplicação de ventilação mecânica. E o segundo PET, que é a terceira coluna que vocês estão vendo, depois de 16 horas de ventilação mecânica. As duas últimas colunas são do grupo controle, a penúltima coluna basal, baseline, e a última coluna depois de 16 horas de ventilação com PIP mais baixa, aplicando a tabela PIP-FO2. E o que a gente observa, e fica muito evidente nessa figura, é que existe uma intensidade muito maior perto do diafragma, depois de 16 horas de ventilação mecânica, com a PIP mais alta que promovia, ou que permitia um esforço diafragmático maior, se concentrando nessas regiões justa-diafragmáticas. Então, comprovando realmente assim que o esforço muscular é capaz de gerar mais lesão inflamatória. A gente fazia a tomografia por impedância elétrica nesses animais e existia uma correspondência entre as regiões em que sofriam um tipo de assincronia regional chamada Pendeluft, o movimento pendular de ar, em que o ar migra de uma região do pulmão para outra região do pulmão pelo esforço, e a atividade elétrica, a atividade inflamatória medida pelo PET. Né? Então, existe uma colocalização entre o Pendeluft e a atividade inflamatória. Então, vamos lá. Então, o esforço é capaz de gerar inflamação, isso experimentalmente muito bem demonstrado, e alguns estudos clínicos mostram, principalmente o Acurases, né, mostra isso também indiretamente. E aí, quais são os mecanismos
pelos quais o esforço pode acentuar a lesão pulmonar. Por que é um desafio essa fase de transição? Um deles são essas assincronias, né? E principalmente as assincronias que levam a duplos ciclos. Existem, como eu falei mais cedo, 2 tipos de assincronia de duplo ciclo. Uma delas é o duplo disparo, em que o paciente faz um esforço tão forte que ele dispara o primeiro ciclo e um ciclo subsequente, pelo mesmo esforço respiratório. E existe um outro tipo que chama disparo reverso, em que o ventilador tem um ciclo controlado, aquele estiramento do pulmão acaba gerando um mecanismo reflexo que faz o paciente puxar porque o pulmão foi estirado, né? Então é como se fosse assim um soluço reflexo ao estiramento pulmonar. Então o que vocês veem aí são exemplos, né? No terceiro vocês veem que tem um ciclo encavalado no outro. Então a primeira curva de pressão, a segunda de fluxo, a terceira de volume, né? E existe um ciclo encavalado no terceiro e no quarto ciclos e depois lá, acho que antepenúltimo. Então, isso aí é um problema, esse é um modo volume controlado, porque o que acontece? O segundo ciclo, geralmente, ele joga um volume corrente que empilha no primeiro. Então, você acha que está fazendo 6 ml por quilo, às vezes você está fazendo 10, 12, dependendo do tanto de ar que consegue sair entre um ciclo e outro. E acho que não preciso convencer ninguém de que 12 ml por quilo não é uma coisa muito protetora. Então, aqui é um outro exemplo, são 2 exemplos, na verdade, da nossa UTI respiratória, né, que aconteceram debaixo do nosso nariz, pacientes incluídos no estudo ART, em que alguns deles estavam fazendo bastante desse tipo de assincronia, né, com duplos disparos. Vou mostrar esse outro aqui, que chegava a fazer triplos disparos, e aí o volume corrente era multiplicado por mais do que 2 vezes até, né, chegava a 15 ml por quilo de volume corrente. E tem um trabalho que eu não trouxe para mostrar para vocês, mas eu recomendo que vocês leiam, que é o trabalho do Dr. Maison Laeste, publicado no Critical Care Medicine, mostrando que isso daí é marcador, principalmente quando o paciente é exposto por longo tempo a esse tipo de assincronia, é marcador de mau desfecho. E outra coisa que fica evidente também na literatura, que é muito interessante, é que a gente acha, mas eu olho para a tela do ventilador, eu vou ver aquilo ali acontecendo. É verdade, é uma assincronia facilmente reconhecível. Mas um desafio é que nem sempre a sincronia está lá. Então, esse é um gráfico do trabalho do Dr. Maison Laeste, que foi tese de doutorado dele. O que ele mostrou? Que isso comprovando o que já existia na literatura, na verdade, do Dr. Louis Blanche, que essas assincronias acontecem em clusters. Então, você vê, o paciente passa horas a fio sem fazer a sincronia e, de repente, vem um monte. E como vocês veem, passa de 25%, sendo que índices de assincronia acima de 10% já estão associados a desfecho. Então, está longe aqui da tela, eu não consigo ver, mas eu acho que dá umas 10 horas de assincronia seguidas, e depois tem um intervalo de algumas horas, mais outras tantas horas de assincronia. Então, isso é problema. E, por conta disso, existem algumas opções hoje de detecção, de monitoramento contínuo dessas assincronias. Na UTI respiratória, a gente usa uma detecção pela tomografia por impedância elétrica. Vocês veem aí, ó, é uma ferramenta de detecção, fica marcado ali, ficou deslocadinho a barra preta, o retângulo preto, mas ficam marcados em cinza os ciclos de assincronia, em que os ciclos respiratórios se empilham, e ela acaba, depois tem um resumo mostrando, nas últimas, acho que 6 horas, tem 11% de assincronia, que é esse velocímetro que aparece aí, e marca para a gente em amarelo e em azul que tipo de assincronia é, se é disparo reverso, se é duplo ciclo e em que proporção eles acontecem. Existe o Better Care, do Dr. Louis Blanche, e aqui a gente vai falar um pouquinho, depois que acabar a minha apresentação, dessa ferramenta que a MagnaMed está desenvolvendo, junto com a gente da UTI respiratória do INCOR, que está validando a ferramenta. Então, aqui é uma tela do ventilador deles, pressão, fluxo e volume. Desculpa, pressão, fluxo, a terceira curva é pressão de novo, mas vocês vão ver que tem uma curva amarela ali, que é a proposta de tentar estimar, utilizando machine learning, inteligência artificial, a curva de pressão muscular. Então, vou mostrar um filminho aí para vocês. Então, isso é o que acontece lá. Depois a gente vai conseguir ver isso aqui, uma demonstração ao vivo, se der tempo. Então, vocês vejam que tem um ciclo respiratório, que é uma curva amarela, gerando 2 disparos, um ciclo empilhado. Então, a ideia é que isso daí facilite a visualização e a identificação das assincronias. Isso é fruto da tese de mestrado de um aluno lá do Sírio-Libanês.
Então agora vamos passar rapidamente pelo outro problema da respiração espontânea, que não são só as assincronias, mas o esforço excessivo. Como é que a gente percebe isso beira letra? O exame físico é péssimo para ver esforço excessivo. Ele é específico, mas pouquíssimo sensível. Então, você pode olhar para o paciente e achar que ele está fazendo pouco esforço, ele está fazendo bastante. Então, existem alguns métodos descritos, a gente vai falar rapidamente de todos eles. Então, o primeiro, usar a complacência do sistema respiratório. Segundo, pausa inspiratória durante a respiração assistida, pausa expiratória, balão esofágico e estimação da pressão muscular. Então, lembrando que a pressão total a que o sistema é submetido, que a gente na ventilação assistida, não é só a pressão que você está programando no ventilador, né? Ela se soma com a pressão que o paciente faz. Então, mesmo o ventilador, sei lá, com 10 centímetros de água de delta de pressão, se o paciente estiver fazendo 15, a pressão total, na verdade, é 25. Né? Então, a gente tem que imaginar e tentar estimar esse esforço sempre, porque ele pode ter uma pressão de distensão excessiva escondida dentro de uma pressão pequenininha oferecida pelo ventilador. Então, uma das formas de estimar isso daí é com o balão esofágico, né? A gente não vai falar detalhadamente sobre o balão, não vai dar tempo, mas o balão esofágico é uma técnica muito boa para estimar a pressão muscular. É a curva a terceira curva que vocês estão vendo é a curva da pressão esofágica, que reflete a curva da pressão pleural. Né? Então, com isso, a gente consegue estimar as variações da pressão pleural refletindo a força muscular gerada pelo paciente. Isso é um pouco difícil, é desafiador. A gente desenvolveu essa tela aí, que é uma tela para posicionar bem o balão, calibrar bem o volume que vai dentro dele e é restrita basicamente assim, a unidades que tem muita experiência em fazer isso. Existe essa técnica que a gente vai falar depois da estimação, que é uma técnica meio cenas do próximo capítulo, né? Não está ainda pronta para uso clínico. Então, vou passar isso aqui. E a ideia lá dessa PEMUS que a gente vai ver é que ela reflete mais ou menos isso aqui que a gente queria ver, né? Então, essa é uma curva de PEMUS estimada de verdade. Então, mostrando que a gente consegue estimar esse delta total a que o paciente é submetido, se a gente conseguir uma PEMUS que de fato reflita a pressão muscular do paciente. Então, o primeiro método que eu queria falar é a complacência do sistema respiratório. Então, se você tem uma medida de complacência que é próxima, dentro de algumas horas, no máximo do dia anterior, porque o sistema respiratório não muda muito rapidamente. Então, você pode usar a complacência que você tem e fazer uma regrinha assim, ó, se eu sei a complacência do sistema respiratório, que caracteriza como o paciente está naquele momento, e eu sei o volume corrente que ele está fazendo na ventilação assistida, então eu provavelmente consigo calcular a pressão total a que o sistema está sendo submetido. Essa é a ideia. Então, volume corrente, você divide pela complacência do sistema respiratório que você mediu em um outro momento, precisa ser aquela medida padrão, né? Precisa ser com um paciente bem sedado, sem esforço muscular nenhum, muitas vezes até paralisado. Então, o protocolo de proteção dessa fase de transição que a gente usa na nossa UTI respiratória atualmente, é um estudo piloto randomizado, que no grupo que a gente protege de forma estendida até dias depois dos primeiros dias do diagnóstico da SARA, a gente muitas vezes precisa fazer manobra de bloqueio rápido com sedação e succinil, né, um bloqueador neuromuscular de ação rápida, para ter essa medida da complacência da forma mais confiável possível. Então, imagine um paciente com pressão de suporte de 8 e volume corrente de 360, 6 ml por quilo, está tudo bonito, né? Mas se você sabe que a medida de complacência dele é 12 ml por centímetro de água, que você fez, sei lá, horas antes, os mesmos 360 dividido por 12 vão te dar a pressão de distensão. Então, a pressão de distensão de 30, que é uma pressão de distensão extremamente alta, que é capaz de machucar pulmão normal, né? Então, mesmo quem... Eu gosto do argumento assim, que a SARA passa por fases e o pulmão, quanto mais inflamado, mais suscetível a mais lesão. Isso é verdade. Mas 30 centímetros de água não dá em fase nenhuma, né? Então, é um dado super valioso. Então, a segunda forma que eu queria mostrar é a pausa inspiratória. Então, a pausa inspiratória é descrita lá pelo grupo do Dr. Belani. Basicamente faz o seguinte, então imagina esse paciente aí com PIP de 5, suporte de 15, volume corrente grande de quase 1 litro. E aí quando você olha a pressão no ventilador, pressão na via aérea de 21, menos 5, dá um delta de pressão de 16. Então parece que tudo bem, a gente sabe até que é menos do que 16, porque parte disso é resistência, né? Pressão resistiva.
Então, podia parecer que tudo bem. Quando a gente faz a manobra de pausa inspiratória, a gente vê que, na verdade, a pressão de platô é 27. E quando a gente diminui da PIP de 5, lembrando lá que a pressão antes era 21, e agora, quando a gente fez a pausa, é 27, a gente vê que existe uma força, um delta de pressão a mais de 6 que é atribuído ao músculo. Então, a gente chama isso de PMI, pressão muscular inspiratória. E o delta de pressão total que o sistema é submetido, então, é de 22 centímetros de água. Então, abre uma janela para você enxergar o que está acontecendo com o músculo do paciente. E vamos entender como que isso acontece. Então, acrescentei aí, são curvas de um simulador mecânico. Simulador numérico, na verdade. Então, pressão, fluxo, volume, e a curva de baixo é a curva que a gente gostaria de ter, da PMUS, mas a gente normalmente não tem. Mas eu coloquei aí para a gente conseguir entender o que é que acontece. No momento da pausa, observem que o músculo ainda não está totalmente relaxado. Então, o músculo vai relaxar sobre as válvulas respiratórias ins e ex fechadas. E a gente vai enxergar esse relaxamento ali na curva de pressão de via aérea. Então, essa é a pressão muscular no momento que seria a ciclagem. É importante que o ventilador faça essa pausa no momento que seria a ciclagem. Isso é de um paciente lá da nossa UTI, né, um filminho no momento da pausa inspiratória. E aí, o que é que a gente vê? Ó? PIP de... Está longe, eu não consigo lembrar se a PIP é de 9 e o delta é de 6 ou ao contrário, mas... Então, PIP de 9, delta de 6, dá uma pressão inspiratória ali de 15. Quando a gente faz a pausa inspiratória, obtém um platô de 23. Né? Então, dá um delta entre os dois platôs de 23 menos 15, 8. Isso é a PMI, a pressão muscular inspiratória no momento da ciclagem. E quando a gente faz a PIP de 9 e platô de 23, a gente vê o delta de pressão total a que o sistema é submetido. Então, aqui tem um outro exemplo, né? Então, pressão da via aérea de 20, logo antes da pausa, pressão de pausa de 37, isso dá uma PMI de 17, um esforço muscular grande no momento da ciclagem, e dá um delta de pressão total de 23 centímetros de água. Então, um paciente que parecia tudo bem, mas não era isso. Então, isso foi feito de maneira observacional, nesse tipo de medida, e o que eles observaram é que a pausa PMI, ela marca muito bem, sim, o desfecho de pacientes, né? Quanto maior a PMI, quanto maior o delta de pressão total, maior a mortalidade. A mesma coisa não vale quando a gente olha a pressão de pico. Então, a última forma de medir, a pausa expiratória, né? Esse Dr. Gallagher descreveu isso daí, o grupo do Dr. Gallagher, lá no Canadá. Então, vocês veem fluxo, pressão. Vocês veem que a terceira curva é a curva de pressão pleural, né? A pressão pleural cai quando o paciente puxa, né? Então, os dois primeiros ciclos são ciclos normais, e o terceiro ciclo é um ciclo ocluído, que você faz uma pausa expiratória. Então, o paciente puxa e não vai ar nenhum. A consequência disso é que todo o esforço que ele fez durante a inspiração vai se refletir na pressão da via aérea. Então, você consegue enxergar no ventilador qual foi o esforço que ele fez naquele momento ocluído. Isso, a pressão transpulmonar não muda, porque não entrou ar nenhum. E a PMI, que é a pressão muscular medida, né, pelo cateter esofágico, é um pouquinho maior do que o ciclo não ocluído. Então, a gente precisa dar esse desconto de 25%. Então, aqui é aquele mesmo paciente lá que tinha 20 e 37, com a pressão muscular de 17. Quando a gente faz a pausa expiratória, a partir da PIP de 14, a pressão na pausa fica menos 22, então dá uma diferença de 36 centímetros de água, dando o desconto dos 25%, 27 centímetros de água. Então, tem essa diferença da pressão muscular ins e da pressão muscular ex, tem vários motivos, a gente não vai ter tempo aqui de entrar no detalhe, mas basicamente a gente enxerga isso aí como dois limites, inferior e superior do esforço muscular. Você sabe que está alguma coisa entre esses dois, nesse caso fica fácil de saber que qualquer valor que seja entre 17 e 27 está excessivo. Aqui eu ia falar um pouquinho da origem da discordância entre as duas, mas eu vou pular para a gente conseguir apresentar um pouquinho melhor depois aqui o nosso paciente simulado. Então, para finalizar, queria falar que a gente pode usar a complacência beira-leito, talvez seja a forma mais disponível para... Todo mundo consegue fazer uma medida de complacência, né, e utilizar essa informação para entender o esforço que o paciente está fazendo beira-leito. Os ventiladores que fazem pausa no modo pressão de suporte, por exemplo, você pode fazer uma pausa inspiratória ou pode fazer uma pausa expiratória. Eu sugiro que faça os dois para entender
upper e lower boundary, né, os limites as condições de contorno, limites inferior e superior do esforço muscular. Para serviços especializados, a pressão esofágica, que é invasiva e é tecnicamente desafiadora, e a pressão muscular, estimada por outras formas, como a gente vai mostrar aqui no ventilador, fica como cena dos próximos capítulos, ainda requerendo validação. Acho que era isso, e agora vamos passar aqui para a apresentação. Então, vocês conseguem fechar aqui? Tá, já dá para ver. Então, aqui é o ventilador, e aí que tem essa tecnologia de fazer a estimação da pressão muscular, né? Então, para quem não conhece, aliás, não está aqui, mas tem um simulador que é um paciente eletrônico debaixo da mesa, que acho que eles esconderam. Então, mas aí para provar que ele existe, deixa eu ver. Ele está respirando, não está o paciente, Sandrinho? Olha lá. Então, o paciente está respirando, né? Quer dizer, existe um esforço respiratório gerando pressão negativa aqui dentro, e a pressão negativa faz com que o pulmãozinho insufle sozinho ali. E aí deixa... Então, o aparelho... Segura aí, Sandrinha, para mim, por favor. Então, tá, vamos conectar de novo lá. Então, o paciente estava respirando sozinho e agora a gente colocou na ventilação mecânica. A ideia é... Existe um delay, um atraso, né, na estimativa que usa essa coisa da machine learning, mas é um delay de uns 2, 3 ciclos. E a ideia é, então, agora você consegue ver na curva de pressão, aqui embaixo, como eu mostrei nos slides, né, uma curva de pressão muscular que reflete o esforço que o paciente está fazendo, né? Então, isso aqui a gente consegue com o balão esofágico, e aí a gente está validando isso aqui contra o balão esofágico. E no simulador, a validação... Há uma correspondência bem boa, né? Em paciente a gente vai ver ainda logo no futuro, espero o próximo. Então, olha que interessante, você ter essa possibilidade, né, de forma não invasiva, utilizando a inteligência artificial, saber se o cara está fazendo, se o paciente está fazendo um esforço grande ou um esforço fraco, né? Então, aqui, deixa eu ver se o machine learning funciona bem. Eu desconectei o paciente, então agora não tem paciente, é ventilação controlada. Então tem um atraso aí de uns ciclos. Teoricamente não teria que aparecer nada amarelinho, assim, nenhum esforço do paciente. E aí, tá lá. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é aqui. Curva da pressão e o amarelinho flat, quer dizer assim, não tem ninguém fazendo esforço. E aí, quanto maior o esforço, ele mede, aparece o númerozinho lá, está fazendo 10 centímetros de água, 15, 20 centímetros de água de esforço, né? Essa é a ideia, e assim, a ideia, e para hoje é só uma ideia ainda mesmo, né? Não existe esse produto não existe no mercado, e ele vai precisar ainda de validação clínica para passar pelos regulatórios e mercado. Mas eu acho a ideia fantástica, assim, muito legal de poder usar machine learning para isso, né? Aqui acho que ele vai fazer uma alta escala, ele está aparecendo para baixo do zero. Está aparecendo para baixo do zero o esforço depois que eu liguei aqui de volta.